Olá meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Vida Abundante, sejam bem-vindos a mais uma reflexão, a mais um momento de meditação na Bíblia. Da condenação para a salvação. Olha que maravilhoso que está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. É muito interessante isso, porque por natureza nós somos pecadores. O pecado original de Adão e Eva passou para a raça humana de uma maneira, querendo nós ou não. A Bíblia diz que em pecado nós somos gerados. E o que é o pecado? O pecado é a transgressão da lei de Deus. Mas diz aqui o texto que Jesus Cristo veio e o problema do pecado e da condenação foi resolvido por Jesus Cristo, porque nós temos dois problemas terríveis: o pecado, que gera a morte, e a morte eterna. E Jesus veio e resolveu essas duas coisas num único gesto, morrendo na cruz e ressuscitando. Ele pagou o nosso pecado, nos substituindo e por fim nos conquistou a vida eterna. Vamos ressuscitar no último dia com ele e viver eternamente. Então olha, libertos do pecado, o pecado não tem mais poder sobre nós, porque a nossa fé em Cristo Jesus e na sua obra nos liberta do pecado para vivermos livres, graças a Deus, livres do pecado. E aí ele fala que esta libertação do pecado nos coloca numa condição de servos de Deus, ou seja, nós estamos agora no reino de Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, fazendo a vontade de Deus e não mais do pecado como era antes. E diz que essa questão de servo, ela não é no sentido assim de que Deus é o nosso Senhor e nos pune, não, é no sentido de relacionamento. Temos relacionamento com Deus e isso é poderoso. E ele fala que esse relacionamento gera um fruto. Qual é o fruto? A salvação e a vida eterna, né? Esse fruto é a salvação. Relacionarmos com Deus gera a salvação em nós. Então a salvação ainda produz algo chamado santificação, que ao longo da sua vida com Deus, no seu dia a dia, você vai sendo transformado. Sabe aquelas coisas que a gente tenta às vezes se livrar delas, que elas não fazem bem para nós, mas a gente não consegue? Pois é, libertos do pecado e com a ajuda do Espírito de Deus, nós podemos nos libertar. E isso é santificação. E a santificação, conforme Coríntios capítulo 15 e 19, é de que a vida eterna é conquistada nesse gesto. Então nós somos santificados, separados para a vida eterna com o nosso Cristo. Conclusão: fomos libertos do pecado, perdoados por Cristo. Vivemos um fruto, que é o fruto da vida eterna. E no dia a dia nós somos santificados pela ação do nosso Deus em nossa vida. Isso é ser cristão, isso é ser uma bênção. Que você possa viver isso, da condenação para a salvação eterna. Pai querido, ajude este meu irmão e esta minha irmã a viver a grandiosidade deste fato, da condenação para a salvação. Em nome de Jesus. Amém! Deus te abençoe. Ótima semana. Fica com Deus.